Provérbios capítulo 4, versículos 20 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por nos conceder a honra e o privilégio, a liberdade de ouvirmos a Tua palavra. Não queremos, Senhor, e não podemos escutar com os nossos ouvidos. Precisamos ouvir com os nossos corações. Ouvir atentamente. Fala mesmo conosco, Senhor. Ensina-nos a ouvir a Tua voz, atentar a Tua voz e aos Teus ensinamentos, Senhor. Fala, Senhor, que Teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Todo esse capítulo 4 de Provérbios, que é chamado de livro da sabedoria bíblica do Antigo Testamento, ele fala especificamente sobre dois caminhos: o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. A sabedoria é algo que todos nós deveríamos almejar. Sabedoria é algo que todos nós deveríamos suplicar, clamar a Deus todos os dias. Nos encantamos com as inteligências que os homens têm, suas capacidades cognitivas, intelectuais, mas a inteligência por si só não é bastante. A pessoa pode ser inteligente e não ser sábia. Nós precisamos buscar sabedoria, andar na sabedoria, e o princípio da sabedoria é o temor a Deus. A palavra de Deus, Jesus diz que, quando ele fala sobre dois fundamentos, dois construtores de casas, um construiu sobre a rocha, sobre um alicerce, esse ele chama de prudente, o sábio. O outro construiu sobre a areia, e esse ele chama de imprudente, o insensato. Um construiu algo, a casa construiu do mesmo jeito, mas uma permaneceu firme diante das privações, provações, tribulações, e a outra foi completamente destruída. Completamente destruída. Ambos terminaram a casa, ambos construíram, mas uma foi feita para suportar a realidade da vida, a outra jamais. E é assim que a gente vê na realidade. Pessoas insensatas que constroem de acordo com aquilo que quer, de acordo com aquilo que pensa, de acordo com aquilo que acha, e não percebe que aquilo que está construindo lá na frente não suportará as intempéries da vida. Outro, com a sua maneira tranquila, gasta o tempo, investe o tempo, cavando mais fundo, para que ele possa ter um bom alicerce, um bom fundamento, que vai suportar as intempéries da vida, e elas vêm, né? Essa é a diferença do sábio do insensato.
Eu não procurei ler todo esse texto, ler só o final dele, porque ele nos traz instruções para isso, né? Ele nos mostra, nos revela qual que é o fator determinante para que nós possamos discernir em que caminho realmente estamos andando. No caminho da sabedoria ou no caminho da insensatez? É triste, muito triste, é lamentável ver quantos dentro da igreja, e eu não falo só dessa, da igreja de Cristo, pensam estar trilhando o caminho de Jesus. Jesus é o caminho da sabedoria, mas trilha o caminho da insensatez. Um monte, né? Estão escolhendo o caminho da insensatez em vez do caminho da sabedoria. Mas às vezes eu sou insensato. Não, essas duas coisas são incompatíveis, não se conectam. O sábio não é insensato, e o insensato jamais pode ser sábio. A insensatez, ela é incompatível com a sabedoria. Não dá para conectar as duas coisas. Ou você é um sábio, ou você é um insensato, né? E dentro do mundo, nós podemos ver que as pessoas querem a esperteza, a facilidade, a inteligência, mas é a sabedoria que faz a diferença. Em que caminho você anda? Em que caminho você tem andado? O caminho do sábio, temente a Deus, que entende as promessas de Deus, que entende o chamado de Deus, que entende o que é a vida com Deus, ou o caminho dos insensatos, que vivem falando de Deus, usando Deus, buscando Deus, mas que andam no caminho que está longe dele. Não é difícil discernir em que caminho você está. Não é difícil. E por mais que nós não queiramos explicitar isso, é até fácil de perceber. Por mais que não queiramos aceitar, é fácil de perceber. E sabedoria é algo que Deus diz: se queres, só pedir a Deus que Ele dá liberalmente. O nível de atenção que nós damos a Deus é o que a Bíblia está nos ensinando aqui, é o que discerne em que caminho nós andamos. E a atenção não é só a maneira como eu atento, como eu ouço, é a maneira como eu foco a minha vida, a maneira como eu priorizo o que Deus me diz, é a maneira como eu sigo e obedeço o que a palavra me diz. É esse nível de atenção que nós discernimos em que caminho de fato temos andado. A primeira delas é o versículo 20 a 22, diz o seguinte: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Tem muita gente doente, se não é do corpo, é da alma.
Tem muita gente que não encontra vida de fato, mesmo estando declaradamente na presença daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Olha que o primeiro ensinamento aqui: atenção aos ensinamentos de Deus. Atenção aos ensinamentos de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Escutar o que Deus diz, escutar o que a palavra diz, não adianta de nada. Eu preciso atentar, eu preciso refletir sobre tudo que Deus tem dito ao meu coração. Eu preciso estar atento, eu preciso estar focado. Nós estamos distraídos, displicentes com um monte de coisa. Falamos outro dia sobre as Martas e Marias. Maria parou e ficou atenta, enquanto Marta estava preocupada com um monte de coisa. Quanto eu realmente ouço, estou atento às palavras que saem da boca de Deus. 2, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. À toa que Jesus o tempo todo nas suas palavras diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Inclina os teus ouvidos, quando você se interessa por algo, quando você realmente quer aprender algo, você se concentra, você não quer distração, você não quer barulho, você não quer nada que te tire o foco, que te distraia. Você quer aprender, você inclina os teus ouvidos. Agora eu preciso aprender, eu quero aprender, eu quero viver isso, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes eu tenho dificuldade de atenção, mas na maioria das vezes eu tenho pouco interesse. Então o caminho dos sábios é aquele que está sempre atentando para as palavras de Deus, inclinando os seus ouvidos. Opa, é Deus falando. E Deus fala através da sua palavra. Não é aquele que o tempo todo fica dizendo: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, porque muitas vezes não é Deus falando com ele, é o seu ego falando com ele, é o seu desejo falando com ele, porque ele atenta muito mais para as coisas que Deus fala em particular para ele do que para aquilo que Deus fala na sua palavra. Então isso é uma incoerência, isso é uma incoerência. Não deixes apartar-se dos teus olhos. O sábio lê a Bíblia, o sábio medita, o sábio procura ver tudo que Deus está dizendo. O sábio se torna um bereano, confere, medita, estuda, reflete. Quanto você tem lido a Bíblia, quantos teus olhos estão fixos na palavra de Deus? Nós olhamos para tudo quanto é coisa. Quantas horas você fica no Facebook, na internet, no Instagram por dia? Quantas horas você fica no YouTube? E quantos minutos você fixa os seus olhos na palavra de Deus? Aonde estão os teus olhos? No mundo? Nas coisas? E ele continua: guarda-os no mais íntimo do teu coração. Você tem guardado? Tem mexido com você? O que você ouve mexe com você? Você ou fica só na sua intelectualidade, fazendo, argumentando, racionalizando, pensando?
A palavra é viva e eficaz, é como uma espada dos gumes que penetra, dividindo corpo, alma e espírito. Ela penetra lá no âmago do nosso ser. Ela não foi feita para você racionalizar, pensar, meditar e mantê-la na sua mente, mas ela foi feita para entrar e ser guardada em teu coração, para que ela possa de fato ser lâmpada para os seus pés. Você tem guardado o mais íntimo do seu coração? O que preenche o seu coração é a palavra que vem de Deus, são as promessas que vêm de Deus, são as verdades que saem da boca de Deus, ou as mentiras que o mundo fala. Então esse é o primeiro ponto, né? Atenção aos ensinamentos de Deus, porque eles são vida e saúde para o corpo. Por que tem muita gente vivendo, e olha como eu tenho encontrado e entristecido de ver pessoas que têm anos de igreja, se destruindo família, destruindo vida, destruindo saúde, destruindo o próprio corpo. E quando a Bíblia fala de corpo, gente, ela não se refere somente ao físico, porque as doenças piores hoje no mundo são as psicossomáticas, são aquelas que vêm da alma, do sentimento, das emoções que estão em frangalhos. Faz tudo parte disso. Quantas pessoas andando e sofrendo porque não estão atentando aos ensinamentos de Deus. Os ensinamentos de Deus não é para te trazer facilidades, conveniências, mas é para te trazer vida, é para te trazer saúde, porque fé é a saúde do ser que se decidiu e se atentou pelo valor maior que é Deus.